Um bate-papo com os amigos. Amplo espaço interno. Bebidas. Lanches. Adega. Acessórios automotivos. A loja de conveniência mais completa da região. E agora, o Espaço Santo Antônio Gourmet. Posto Santo Antônio, na Avenida Presidente Vargas. Fone 3358-1744. O Supermercado Posser dá um show de preços baixos. Supermercado Posser. Na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Posser. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Posser. Supermercado Posser. Você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos o seu rancho a domicílio, na Avenida Presidente Vargas, fone 3358-9025. Olá, uma excelente noite de terça-feira. O Boa Noite Cidade está começando. Vamos conferir as manchetes de hoje. Pandemia praticamente não afetou a Unopar Polo de Lagoa Vermelha. Promotor de Justiça fala sobre ações cíveis contra a administração municipal de Caseiros. Cresce a adesão de mulheres praticantes do tiro esportivo. Rodinei Candeia cobra da Prefeitura divulgação de dados sobre a pandemia no município de Lagoa Vermelha. O segmento de comentário hoje é com Gabriel Franklin. Também vamos ter as atualizações do Covid-19 em nossa cidade e as informações da área da segurança pública com Daniel Carvalho. Tudo isso você confere a partir de agora no Boa Noite Cidade, que está no ar. Leodário Schuster, diretor da Unopar Polo Lagoa Vermelha, em entrevista à Rádio Lagoa FM na manhã desta terça-feira, falou sobre o ensino à distância. As aulas continuam sendo realizadas normalmente, inclusive provas. A única diferença é que os alunos ficam em casa. Quem fizer o vestibular online, fizer a matrícula até o dia 6, entra no sorteio de 2 bolsas. Veja bem, são 2 bolsas para todo o curso. Todo o curso? Todo o curso, não é semestre, é todo o curso. Nossos preços já são os preços extremamente acessíveis. Exato. A pessoa que for contemplada... Esse é um outro diferencial da Unopar. Outro diferencial, que devido a essa modalidade de ensino, né, a gente consegue reduzir custos e ter um ensino de qualidade com valores acessíveis e, de certa forma, tudo é acessível porque a pessoa se desloca uma vez por semana, ou agora não está nem se deslocando, né? É. Então, veja... Fazendo de casa. Dentro de casa. E essa promoção aí é muito interessante, porque são 2 bolsas para cada polo, né? 2 Sim. bolsas para Lagoa Vermelha, 2 bolsas para Saranduva e 2 bolsas para Tapejara. Isso. Saranduva e Tapejara, sob a supervisão de Lagoa Vermelha? Sim, sim. Os polos são da Portal do Futuro, né? Quem fizer a matrícula até o dia 6 de junho. É uma forma de transformar, proporcionar essa conquista do sonho de um curso superior bem mais fácil, né? Uhum. Cada vez a gente procura trazer facilidades para os nossos alunos. Hoje, a Unopar Polo de Lagoa Vermelha conta com quantos alunos, Leodário? Aproximadamente 600 alunos. 600 alunos. Inclusive durante esse período de pandemia nós tivemos um ingresso muito grande, inclusive alguns alunos vindo de universidades presenciais, né? Que
acorrem para a EAD devido à facilidade. Exatamente. Tem essa grande vantagem. E agora, para esse ciclo de inverno, nós temos inscrição para todos os cursos, inclusive para os cursos que nós chamamos de cursos premium, que é agronomia, enfermagem e o bacharelado em educação física. Sim. Então, esses cursos são premium. São premium. É uma denominação que a gente utiliza para diferenciar dos cursos tradicionais, por serem cursos que demandam aulas práticas no laboratório. Inclusive, nós temos um dos mais modernos laboratórios da região para proporcionar esse tipo de ensinamento, né? O Ministério Público de Lagoa Vermelha está apurando atos de improbidade administrativa do prefeito do município de Caseiros, Léo Tessaro. 2 ações cíveis foram ajuizadas e quem traz mais informações é o promotor de justiça Felipe Lisboa Barcelos. Pois é, Ademar, foram 2 ações ajuizadas agora nesse período. Eu só vou pontuar que elas tiveram origem com base em uma denúncia que os vereadores apresentaram ao Ministério Público. Isso. É uma denúncia única, mas traziam diversos pontos que eles entendiam que mereceriam uma análise pelo Ministério Público. Traziam 10 a 11 pontos, mais ou menos. Sim. Esses pontos eles foram analisados. 3 pontos foram separados para uma análise minuciosa, por assim dizer. Um desses pontos foi feita uma recomendação, que é uma das formas como a gente consegue atuar para corrigir alguma irregularidade que a gente identifica. O prefeito acatou, foi corrigido e não teve um desdobramento maior. Outros 2 pontos, então, deram origem a essas 2 ações. E os outros 7, 8 pontos foram arquivados, pois não se identificou a necessidade de uma intervenção, uma irregularidade na atuação do prefeito que necessitasse, então, uma intervenção judicial. Foi arquivado, os vereadores foram notificados desse arquivamento e apresentaram recurso, está em Porto Alegre para uma análise, então, da instância superior do Ministério Público. Essas 2 ações, da análise da documentação e dos fatos, foi identificado que seria necessário, então, levar ao Poder Judiciário para verificar a intensidade e a gravidade dessas condutas, se caracterizariam ou não a ação de improbidade, pois na análise que foi feita, que eu realizei, então se identificou que seriam irregularidades graves e que necessitariam, então, dessa intervenção do Poder Judiciário. Estariam perfeitamente caracterizadas as irregularidades? No entender do Ministério Público, sim, Ademar. A primeira delas, eu vou começar pela última, com relação a uma empresa para serviços de divulgação, imagem, do referente ao município. Foi contratado inicialmente por dispensa de licitação que a legislação prevê que contratações por dispensa de licitação, elas apenas são possíveis até um determinado valor. Qual seria esse valor? Seria que tem anotado R$17.600. Sim. Além desse valor, a necessidade de fazer um procedimento licitatório um pouco mais complexo. O prefeito, então, ele fez uma primeira contratação por dispensa de licitação e num primeiro momento ele gastou R$13.200, que em tese, então, estaria dentro do valor permitido pela dispensa. Ocorre que ele fez sucessivas prorrogações desse contrato, 2 prorrogações. E o procedimento ele não permite, ele até permite essas prorrogações, só que essas prorrogações têm que estar dentro do valor dos R$17.600. No momento que ele fez 2 prorrogações, uma de mais 6 meses e outra de mais 1 ano, o valor extrapolou em muito aqueles 17 mil. Passou então a ser R$52.800. Então, haveria necessidade, no entender do Ministério Público, em análise da legislação e dos entendimentos da doutrina, de que era necessário uma licitação. E o prefeito ele já tinha conhecimento da continuidade desse serviço, que ele ia precisar desse serviço, ou que ele iria utilizar esse serviço por mais tempo,
Tanto que em um período anterior a essa contratação de dispensa, ele já tinha feito uma contratação dessa empresa para algumas atividades. Então era uma empresa que já prestava algum serviço também na área de publicidade para o município. Também foi identificado que essa contratação não foi feita uma pesquisa de preços, uma irregularidade na forma documental de como foi feita a pesquisa, das empresas contatadas para apresentar o produto, e aí se identificou essa irregularidade. E também na análise do conteúdo das reportagens, do material produzido, da publicidade, se identificou um alto grau de promoção do prefeito. Então, se estava utilizando o recurso público para um elogio excessivo ao prefeito, ao seu secretariado, às medidas adotadas pelo prefeito, então que feriria dessa forma a moralidade e a impessoalidade necessária para a administração. A administração não está proibida de contratar serviço de publicidade, sim, mas não pode haver um elogio excessivo a um governante, a um representante. Então, dessa forma, foi identificada essa irregularidade e, da mesma forma, foi feito ainda um material sobre as ações de governo realizadas, uma revista, um livreto com algumas 40 e poucas páginas sobre as ações de governo, o que é comum também ser feito pelos governantes. Se identificou que foi feita uma contratação também dessa mesma empresa, é um outro tipo de contrato, e foi feita uma contratação direta, sem nenhuma realização e formalização de procedimento licitatório, e uma contratação sem um expediente de dispensa, sem um expediente de inexigibilidade, uma contratação que a gente diz direta, verbal. A administração pode realizar esses tipos de contratação para pequenas compras, até R$ 8.800. Só que no caso aqui se gastou 9.200 e alguma coisa. Então, ainda que o valor que excedeu seja um pouco maior, houve. E aí, no contexto com a outra contratação, que é a mesma empresa que prestou o serviço, se entendeu também por esse fato, identificar uma irregularidade nesse fato. E essas duas situações, tanto a contratação do livreto como a contratação da publicidade em si, foram identificadas como indevidas e irregulares. Foi pedido a suspensão imediata desse contrato de publicidade e foi autorizado pelo Dr. Gerson, aqui da Terceira Vara Judicial de Lagoa Vermelha, então, a imediata suspensão desse contrato de publicidade, por entender na análise preliminar que algumas situações colocadas caracterizariam, sim, algumas irregularidades para aquele momento de análise de pedido liminar. Agora, o processo desenvolve, vão ser ouvidas eventuais testemunhas, analisado o material pelo Judiciário, e aí vai se analisar se os argumentos do Ministério Público procedem ou não. Esse é a primeira ação ajuizada. A segunda ação ajuizada, com respeito a uma empresa de terceirização de serviços, ela já prestava serviços também ao município de Caseiros e foi realizada a contratação de 2 cargos. Foi feito um novo contrato, um novo procedimento também aqui de dispensa, de licitação, para a contratação de 2 cargos, de operador de máquina e motorista. Aqui é interessante, Ademar, porque o município de Caseiros ele tinha um concurso que vencia em janeiro de 2019, que previa esses cargos. E tinham pessoas aprovadas nesse concurso e que não foram chamadas, estavam na lista dos aprovados. Só que o concurso tinha validade até janeiro de 2019. O prefeito teria a opção de prorrogar o concurso ou não. Nessa questão, a gente não discute diretamente a prorrogação ou não, só que algumas peculiaridades foram trazidas pelos vereadores e identificadas pelo Ministério Público, porque as próximas pessoas aprovadas nesse cargo tinham pessoas que eram filiadas ao partido político de oposição ao prefeito.
E os vereadores trouxeram um apontamento de que o concurso não teria sido prorrogado, justamente porque essas pessoas que seriam chamadas seriam de partidos de oposição. O prefeito apontou que surgiu, ao longo do período ali, uma necessidade de novas máquinas adquiridas, pessoas que teriam se aposentado ou implementado tempo de aposentadoria, exoneração. Só que na documentação que foi analisada, o prefeito indicou 5 máquinas, veículos novos. Foi identificado que dessas 5, 4 já eram de conhecimento do prefeito ainda em dezembro de 2018. Então, em janeiro de 2019, quando foi o prazo para prorrogar ou não o contrato, o concurso público, ele já tinha conhecimento de que haveria necessidade de ter mais motoristas, mais operadores de máquinas, porque ele já estava comprando pelo menos 4 equipamentos novos para o município. O programa Eu Também Vou, com a apresentação de Jorge Naiton, recebeu na noite de ontem mulheres que praticam o tiro esportivo e afirmam que a modalidade é cada vez mais procurada pelo público feminino. Na verdade, tem bastante mulheres que praticam tiro esportivo, tanto trap quanto pistola, calibre 12 e vários calibres no clube. Vou falar um pouquinho como eu iniciei, então. Em 2018, eu entrei em férias em janeiro, e aí eu resolvi pesquisar e descobri o curso de instrutor de armamento e tiro. Aí eu vou buscar conhecimento. Eu queria uma arma, eu estava comprando uma calibre 12, e aí eu vou buscar mais conhecimento sobre essa área. Então fiz o curso, aprendi muita coisa. Aí me filiei agora no CT12 e tenho muito para aprender ainda lá. E uma coisa que eu estou achando bem interessante no clube é o trap, que é o tiro ao prato. E é uma modalidade que eu pretendo participar futuramente. Evoluir, né? Então, o teu caso foi mais uma questão de uma modalidade nova, de evoluir nela e se profissionalizar também, né? Tanto como instrutora, como praticante no futuro. Isso. Então, ou seja, é uma outra, como posso falar, é um outro segmento que tem do tiro, que muitas pessoas às vezes não têm essa dimensão, né? Então já é uma coisa meio que, digamos assim, profissionalizante do negócio. O procurador do estado do Rio Grande do Sul, Rodinei Candeia, que é lagoense, participou na noite desta segunda-feira do programa Lagoa Debate, que é transmitido pela Rádio Lagoa FM e também pela Lagoa TV. Abordou vários aspectos da pandemia do coronavírus. Em dado momento, ele sugeriu a publicação no site da Prefeitura de Lagoa Vermelha de todas as informações referente à pandemia do coronavírus no município. Para essa entrevista, disse ter procurado informações no portal da Prefeitura e que não teria encontrado. O que acontece é o seguinte, é bem claro, né, que as comorbidades, ou seja, outras doenças que diminuem a imunidade, que prejudicam o sistema imunológico, elas predispõem para que a pessoa pereça com o Covid. Então, assim, esse é um fato. Se você olhar o quadro das pessoas que morreram, a grande maioria ou é diabética, ou é fumante, ou é obesa, ou tem problemas de pressão, né, de pressão alta ou doenças cardíacas. Esse é o quadro. Pessoas idosas e com essas principais comorbidades. A pessoa iria morrer mais adiante ou menos adiante em função dessas doenças? Possivelmente sim, né? Mas que o Covid foi o determinante para o agravamento da situação é bem possível. Algumas pessoas, inclusive, puderam serem contaminadas no próprio hospital, né? E aí já em situação de fragilidade, mas assim, não acredito que o caso de Covid em si seja irrelevante. O que se tem visto até agora é que as pessoas realmente... E outra, vamos admitir, eu também escutei essas notícias de que nem todos os casos eram, que houve atestados de pessoas que não eram, enfim. Mas assim, vamos assim, de todos os casos que eu escutei, eu imagino que deva ter escutado, sei lá, 10 ou 15 casos. Né? Nós temos aí 20 e poucas mil mortes no Brasil. Ainda continua sendo um dado irrelevante.
equívocos vão acontecer. E quantas pessoas, nesse meio tempo, quantas morreram? Nós temos 29 mil, 30 mil mortos no Brasil. Quantas morreram por Covid sem que isso fosse testado? Né? Sem que isso fosse possível apurar. Também é uma margem de erro que pode acontecer em qualquer sistema de saúde. Não vejo que isso seja relevante. Eu acho que nós temos que trabalhar com dados concretos. Eu acho que nós ainda estamos com subnotificações, não de mortes, mas de casos, né? Porque no Brasil não tem um sistema de testagem, essa é a verdade, né? Eu citaria o caso de Lagoa Vermelha. O único paciente que veio a falecer, alegadamente pela Covid-19, tinha outros problemas sérios. Estava acometido, por exemplo, de câncer. Porém, a causa da morte foi apontada a Covid-19. Questionei o secretário municipal da Saúde a respeito. Ele informou que é o chamado protocolo, Dr. Rodinei. Ou seja, se foi constatada a Covid-19, é o que deve constar do tal protocolo. Exatamente. Nesse aspecto, eu queria até fazer uma sugestão aí para o prefeito de Lagoa, para o pessoal. Eu, para dar essa entrevista, eu busquei os dados de Lagoa Vermelha, até queria fazer uma simulação que eu criei uma fórmula para projetar a contaminação, as mortes, a taxa de letalidade, a taxa de transmissibilidade, né? E infelizmente no site da prefeitura não existe isso. Ela não tem transparência nenhuma, não tem informação, não tem boletim epidemiológico e você simplesmente não consegue se posicionar a respeito. Eu sei que tem 24 casos confirmados, né? Isso você descobrir pela imprensa e não pelo boletim oficial, e que tem um caso de morte, né? E que seria com comorbidade. A comorbidade é o que acontece em 99,9% de todos os casos de falecimento por Covid. O protocolo é apontar que tinha Covid, porque o Covid, pelo fator de causar ali os edemas, enfim, diminuir a taxa de oxigênio, ele acaba sendo um determinante. Poderia ser uma outra infecção. Poderia ser uma infecção bacteriológica, poderia ser algum outro fator que levasse à morte. A pessoa estava internada e tratando por câncer e acabou falecendo pelo outro fator que aconteceu ali, que foi a Covid. Nós tivemos aqui o caso de um surto que aconteceu num asilo em Passo Fundo, onde 2 senhores ficaram mais graves e tinha mais 18 casos confirmados de Covid. Os 2 senhores que estavam em situação grave, um com câncer e outro com problema respiratório, eles faleceram. Os demais não, os demais foram tratados e curados. Então, assim, o Covid em si, ele sozinho talvez não determinasse, mas no conjunto com a idade e no conjunto com a comorbidade de doença respiratória já precedente, né, e de câncer, levou ao falecimento. Então, ele foi determinante. Eu não vejo maior problema nisso. Eu acho que o problema ainda é outro. Eu acho que nós temos que discutir. O pessoal fala em achatar a curva, isso de curva. Eu acho irrelevante essa discussão. Claro que não se pode ter tantos casos que o sistema de saúde não comporte, mas o principal que nós temos que tratar é a taxa de transmissão, ou seja, cada contaminado está transmitido para quantas pessoas, tá? Se eu consigo que ele transmita para menos de uma, eu tenho sucesso em acabar com a pandemia. Se eu não consigo controlar isso, ele transfere para 3, para 4 ou para 5, eu aumento exponencialmente o número de infectados. E principalmente a taxa de letalidade, ou seja, quantas pessoas das confirmadas estão morrendo. Qual é a minha abordagem em relação a isso? A Lagoa Vermelha está com um índice relativamente bom, né? Não chega a 0,3% aí, em torno de 0,4% de letalidade. A letalidade no Brasil está na casa dos 7, 6,5%, no Rio Grande do Sul está em 3%, em Passo Fundo está em 5,5%. Esse é o que se tem que cuidar. Então, é a taxa de transmissibilidade, ou seja,
quantas pessoas estão transmitindo para quantas, para eu saber se está sob controle ou não controle, e a taxa de letalidade. Não ajuda em nada eu negar as mortes para controlar a letalidade. Eu vou só mascarar a ineficiência do sistema de saúde e evitar que as pessoas morram. Um breve intervalo e na sequência você confere aqui no Boa Noite Cidade. O segmento de comentário de hoje é com Gabriel Franklin. Também as atualizações do plantão Covid-19 e as informações da área da segurança pública. Voltamos já. Um bate-papo com os amigos. Amplo espaço interno. Bebidas. Lanches. Adega. Acessórios automotivos. A loja de conveniência mais completa da região. E agora, o Espaço Santo Antônio Gourmet. Posto Santo Antônio, na Avenida Presidente Vargas. Fone 3358-1744. O Supermercado Posser dá um show de preços baixos. Supermercado Posser. Na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Posser. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Posser. Supermercado Posser. Você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos o seu rancho a domicílio, na Avenida Presidente Vargas, fone 3358-9025. O segmento de comentário desta terça-feira é com Gabriel Franklin. Olá, amigos da Lagoa TV, da Lagoa FM. Hoje vou falar um pouquinho a respeito dos terceiros molares, né, o popularmente conhecido dente do siso, que o pessoal brinca que é o dente do juízo, porque em média ele se manifesta, ele vai aparecer na cavidade bucal próximo à adolescência. Então, né, por conta da associação da idade, das responsabilidades, tem essa conceituação. Os dentes do siso, né, como a maioria das pessoas sabe, eles acabam tendo indicação de extração, de remoção, principalmente por falta de espaço na cavidade bucal, né? Muitas vezes a gente não vai ter um espaço na mandíbula ou na maxila para acomodação desse dente, para que ele tenha uma função, né, que ele sirva para a nossa mastigação. Então, essa questão do espaço é um dos principais fatores, mas também a gente tem outros problemas associados a esses dentes que acabam indicando a sua remoção. Então, os terceiros molares, muitas vezes eles acabam não irrompendo totalmente na cavidade bucal e ficam parcialmente expostos, tendo um tecido gengival, né, sobre eles, que em algumas situações acaba inflamando ou infeccionando. Então, né, trazendo um quadro que a gente chama de pericoronarite, que é uma inflamação associada à infecção desse tecido na volta da coroa. Também a gente pode ter formação de cárie no segundo molar, e esse sim um dente que é funcional, a grande maioria dos casos, causado por conta da má posição do siso, né? É difícil de higienizar, acaba retendo alimento naquelas regiões e, né, traz problema, além dele por si só, para o dente vizinho. Um dente também que em algumas situações seja incluso, né, o dente que está lá dentro da gengiva e do osso, ele pode, né, ter uma susceptibilidade maior à formação de cistos, né, e também tumores associados a esses dentes. Então, acaba tendo um índice de indicação para extração bastante grande. Também por finalidade ortodôntica, muitas vezes o paciente está usando um aparelho e o ortodontista precisa
manejar espaço, precisa conseguir trabalhar de forma mais tranquila, e ele vai orientar a indicação dos sisos para conduzir de forma melhor o seu tratamento. Então, raros são os casos onde o siso pode ser mantido, né? E esses casos são aqueles quando o dente rompeu, que ele nasceu, ele se posicionou bem no arco e ele está em contato com o dente antagonista, né? Com o dente que faz a oclusão, né? Onde a gente vai ter o contato do superior com o inferior e a efetividade mastigatória. Então, o dente que está em função bem posicionado, mesmo sendo um siso, ele não necessariamente ele tem indicação para remoção. Também é importante se enfatizar que para a extração do siso é necessário sempre ter uma radiografia para estudar a condição dessas raízes, se são retas, se são curvas, o tamanho das raízes, a proximidade com estruturas anatômicas importantes, principalmente o nervo alveolar inferior, que corre embaixo dos terceiros molares inferiores, e às vezes a gente precisa de uma tomografia para conseguir visualizar melhor essa relação. Então é necessário um estudo adequado para um planejamento cirúrgico também correto. Então, na grande maioria das situações, indicação para remoção desses dentes. Claro que uma avaliação criteriosa é sempre importante para a gente evitar problemas maiores. Um grande abraço e até a próxima semana. O repórter Yuri de Oliveira traz as atualizações no plantão Covid-19. Olá, muito boa noite. Viemos novamente trazendo informações do plantão Covid-19. E para começar, vamos a nível de estado. O governo do estado do Rio Grande do Sul divulgou um novo boletim com o total de pacientes confirmados de 9.496 e o total de recuperados de 7.103, com um percentual aí de 74,8%. Esses boletins que são atualizados diariamente pelo governo do estado. E também Lagoa Vermelha segue alertando para os devidos cuidados, né? E o uso obrigatório de máscaras ao sair de casa. A gente volta a qualquer momento para mais informações do plantão Covid-19. Uma boa noite. Os destaques da área da segurança pública com o repórter Daniel Carvalho. Olá, boa noite. A gente vem trazendo as informações nesta terça-feira, dia 2, as informações da área da segurança pública, aqui nos estúdios da Lagoa TV, onde a gente edita, onde a gente manda para o ar, em todas as nossas plataformas, as informações atualizadas de Lagoa Vermelha e da nossa região. Olha, pessoal, aqui no nosso município, 2 fatos merecem serem destacados. Um deles foi um roubo a pedestre que aconteceu ontem à noite, por volta de 10 horas, no Beco do Dyer, no bairro Suzano. Um homem de 60 anos estava chegando em casa quando foi abordado por 2 indivíduos. Eles estavam de cara limpa, tinham tatuagens e acabaram agredindo a vítima e roubando o valor de R$1.000 que a vítima tinha consigo. Após cometerem esse roubo, acabaram fugindo em rumo ignorado. Após cometerem um roubo, acabaram fugindo em rumo ignorado. A polícia fez buscas, porém a ocorrência registrada na Polícia Civil, que vai investigar e tentar encontrar os autores deste roubo. Também um outro fato foi mais cedo, foi por volta de 19 horas e 30 minutos, quando a Brigada Militar, em atitude suspeita, tentou abordar o condutor de uma moto. O mesmo fugiu, gerando perigo de dano, velocidade acima do permitido, na contramão, por cima de calçadas, e ainda foram abordado, né, esse veículo, essa moto, no bairro Gaúcha, nas proximidades da subprefeitura. O jovem portava junto uma mochila, tinha quantidades aí de cocaína, crack e maconha. Não era habilitado, e com isso foi então dado voz de prisão por esses crimes, né, tráfico de drogas, dirigir sem habilitação e gerando perigo de dano.
foi encaminhado para o Hospital São Paulo para exames, posteriormente entregue na delegacia de polícia, onde foi então feito o devido flagrante. O fato que aconteceu na Libório Pimentel, no centro da cidade, e teve o seu desfecho final no bairro Gaúcha. Fato que aconteceu ontem à noite. Pela região, município de Ibiraiaras foi a vítima da vez, o local da vez, onde abjetários acabaram cometendo seus crimes. Pelo menos nessa propriedade não foi possível, aí, né, devido à ação do proprietário, não foi possível, então, a concretização do crime. Segundo as informações, foi na madrugada deste domingo, uma caminhonete branca acabou indo até a propriedade da vítima e estacionaram a caminhonete na mangueira e estavam no pasto recolhendo esses animais que seriam levados. O vizinho viu e acionou o proprietário, que já havia sido roubado em outras oportunidades. Então foi até o local, até a sua propriedade. Quando chegou, os indivíduos já haviam fugido. Fez busca, mas não localizou ninguém. Deu por falta apenas de alguns remédios para os animais que estavam escondidos, guardados no galpão da propriedade. Os animais todos lá, as cercas cortadas, a mangueira e esses animais, os rastros aí desses animais que estavam vindo já para a mangueira para serem carregados. A informação que vem, né, do vizinho município de Ibiraiaras. E o que chama atenção é esses números de assaltos, de roubos, de furtos em propriedades rurais. Na semana passada, na comunidade de São Luís Caseiros, a gente mencionou inclusive aqui mesmo na Lagoa TV, houve o furto aí de 13 animais, 13 reses na comunidade de São Luís e acabaram sendo levadas, né, esses animais. Até o momento não foram recuperadas, né? São de pelagem vermelha, preta e osca. E desta vez foram então até o município de Ibiraiaras, no interior do município de Ibiraiaras, onde tentaram levar esses animais, porém, com a chegada, né, do proprietário, eles acabaram fugindo. A gente fecha por aqui, a gente pode voltar a qualquer momento nas nossas redes sociais. E amanhã, às 9 da manhã, quarta-feira, a gente volta na Lagoa FM, 9 horas, com a Blitz Policial. O resumo do dia você acompanha aqui mesmo na Lagoa TV. Uma excelente noite para todos vocês e até mais. O Boa Noite Cidade desta terça-feira vai ficando por aqui, agradecendo a sua companhia e convidando você a conferir na íntegra as reportagens apresentadas nesta noite, acessando o site lagoatv.com.br. Além da nossa fanpage no Facebook, estamos ainda no Instagram e tem o nosso canal no YouTube, Lagoa TV Oficial, que você pode se inscrever e ficar sabendo de todas as atualizações do nosso município e região. Voltamos amanhã. Boa noite!